Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Raul. Um prazer voltar aqui à TV Prevê. Boa tarde aos telespectadores e aos funcionários da emissora. Bom, nós estamos naquele esquema de vamos trazer agora semanalmente presidente de 2 partidos, né? E depois vamos trazer isoladamente também, para falar de cada partido em Bauru e região, né? Já dissemos 2 partidos a semana passada, e nessa semana nós estamos aqui com o PV e com o PSOL. O PSOL, que o presidente é o Roque Ferreira, e o PV é o Raul, que acabou de assumir há pouco tempo a presidência do PV em Bauru. Raul, como é que foi assumir a presidência do PV? Tranquilo, gente. Nós estamos voltando, né? Eu já fui presidente uma época aí, quando o Gazeta saiu para deputado até, inclusive. A gente acabou assumindo a presidência e tocamos com tranquilidade. Quando a gente assumiu o mandato de vereador, por si só o nosso estatuto já coloca os vereadores já com cargo dentro dentro do partido, né? Cargos para poder opinar. Então a gente abriu mão e na época entrou o Gazeta novamente como presidente do PV, na época. E recentemente o Natalino, né, que fez a ascensão, ficou no mandato tampão aí até um mês e meio atrás. E estamos lá, agora vamos pegar o partido, organizar ele para as próximas eleições, né? O Roque, no PSOL, você já está presidente há mais de um ano já, né? Assim, nós somos, a presidente vai chegar a 9 meses. 9 meses. O PSOL é um partido na cidade de Novo, né? Um partido que vem incorporando muitos jovens, né? Tem recebido bastante jovens, tem recebido também outros militantes, outras pessoas de outros setores da sociedade, e a gente está procurando dar uma conformação diferente ao PSOL, ou seja, enraizar bastante o PSOL, principalmente na juventude e nos setores da classe trabalhadora, nos setores médios, né? O PSOL é um partido que ainda não tem manchas, né? É um partido que tem dificuldades para crescer, como é difícil você ter partidos que cresçam, mas eu acredito que aqui em Bauru nós estamos recepcionando muitas pessoas boas, né, que estão querendo fazer política, né, a boa prática política, né, e é importante eles serem recebidos assim, né, principalmente a juventude, que hoje é muito avessa à questão política partidária, né. É um trabalho difícil, nós estamos tentando fazer esse trabalho com toda a tranquilidade, né, e acreditamos que o pessoal aqui no estado de São Paulo se prepara, como em outros locais do Brasil, para interferir de maneira mais orgânica, né, inclusive participando de processos eleitorais na política do país, né. Qual a representatividade do PV em Bauru, Raul? Nós temos a organização do partido hoje, nós temos 2 vereadores eleitos na Câmara Municipal, montamos uma nova chapa agora. Quem são os 2? O Natalino? Natalino e o Carlinhos do PS. E temos o Carlinho Cantelli como primeiro suplente, né, dos 2. E só não fizemos o terceiro. Faltou acho que 400 votos lá, que a gente podia ter feito inclusive o terceiro. Nós tivemos uma votação bastante expressiva, né? A legenda do Partido Verde é uma legenda bastante ela é benquista, né, na cidade, a nível nacional inclusive. Isso deu uma votação de legenda bastante interessante para nós. Fizemos um grande quociente eleitoral que quase conseguimos eleger o terceiro vereador. De qualquer forma, também estamos organizando, como o Roque falou aí, da juventude, né? Nós temos agora o presidente da Juventude Verde no Bauru, que é o Abner. Ele está fazendo essa condução, porque nós temos aí, as pesquisas estão mostrando, como o Roque acabou de dizer, né, Roque? Um grande desinteresse pela população jovem, né, para discutir a política. Quer dizer, os adultos já estão cansados, né, de ver essa roubalheira danada, e o jovem não está percebendo o quão é importante a participação dele, de fazer com que a cidade, o Brasil, né, em todos os níveis das gestões, quer seja no âmbito municipal, né, federal, estadual, isso vai impactar, né, na sua subsistência lá na frente. Então o jovem tem que preparar isso. No estado de São Paulo, quantos deputados o PV tem? Nós tínhamos 5 federais. Já tivemos 8 no passado, né? E deputado estadual? Estadual é uma bancada de 8. 8. Né? Desses ninguém saiu, né? Dos 9 que nós tínhamos eleito na última eleição, acabaram saindo 4, né? E ficamos com 5 a nível federal. Roque, Bauru, representatividade do PSOL. A representatividade parlamentar o PSOL não tem.
Mas nós temos representatividades em outros setores da sociedade, né? Em sindicatos, associações, movimentos, né? Enfim, porque as pessoas estão muito presas na política, Duda, e aí a população rejeita bastante a política, porque a única forma que a pessoa vê a ação política é a política partidária. Existem outras maneiras de fazer política, né? A política partidária é importante, mas a política não são só as eleições. A eleição é um momento, né? Hoje ainda muito desgastado. Então o pessoal tem muitos jovens, tem trabalhadores, né? Tem pessoas de outros estratos sociais. E vem se construindo nessa rede de movimentos que é uma linguagem, inclusive, nova na prática política, né? No estado de São Paulo nós temos 2 deputados federais, 2 deputados extremamente conhecidos, que é o Ivan Valente e a Luísa Erondina, que são federais. Estaduais nós temos o professor Gianazzi e o Raul Marcelo, né? E tem também uma vereadora que foi uma das mais votadas de São Paulo, que é a Sâmia. Então nós estamos trabalhando nesse sentido e procurando fazer política de maneira muito importante, né? Eu acredito que na última eleição eu dei um exemplo que é possível fazer política sem estar contaminado para ter voto a qualquer preço. Eu fui o 5º vereador mais votado da cidade. Obviamente não assumi o mandato, né? Eu tive 3.313 votos. Eu sabia de antemão que seria muito difícil conseguir, basicamente sozinho, o coeficiente eleitoral. Mas como a gente estava trabalhando uma proposta de natureza política, nós fomos até o fim para desenvolver essa proposta, né? Eventualmente eu estou sem mandato. Se tivesse ficado no PT, você também não tinha, né? Se tivesse ficado no PT, teria sido eleito vereador. Teria sido? Teria sido eleito vereador. Mas enfim, eu não conseguiria ser candidato no PT. Por uma razão muito simples. O PT, se tivesse ficado, ele teria fechado uma coligação com o PRB. E eu seria contrário a essa coligação com o PRB, porque estava muito distante daquilo que a gente pensa, né? Partidos completamente diferentes. Então, né? Na verdade, é isso que desmotiva a população, de certa forma, a acreditar na política. Se a gente observar, Duda, essas alianças no proporcional, que eu sempre disse para você que eu sempre fui contra a aliança no proporcional, ela deformou o voto proporcional. Absurdo. O voto proporcional para garantir o direito das minorias e fortalecer partidos. Então você cria um negócio que você não sabe o que é. E nós estamos vendo isso aqui em Bauru hoje. Quer dizer, não é uma crítica individual à Câmara Municipal. Foram construídas alianças, não em cima de projetos, né, para ser feito, ser elaborado, mas foi construída uma aliança para se ver como que eu vou conseguir voto para ser eleito. Aí depois que é eleito, vira esse samba, essa coisa difícil da gente poder encaminhar, né? Vamos continuar. Está chegando um monte de perguntas aqui. Então procurem, sem matar a ideia, claro. A finalidade da entrevista é o partido na região, né? Bauru e região. Então vocês deram uma pincelada em Bauru. Raul, como é que está o PV na nossa região? Na macro-região de Bauru. Pega um raio aí de 80, 90 quilômetros, gira o PV, esquadro. O PV, na verdade, ele é dividido em bacias, né? Aqui a nossa região é a bacia 15, né, que vai envolver de Jaú para cá, né, do rio para cá. Então os rios, né, dividem as bacias hidrográficas e aí os partidos se organizam ali nessa região. Então a nossa bacia é a bacia 15, que vai envolver Agudos, que vai envolver Lençóis Paulista, envolve Pederneiras, né, Itapuí. Pirajuí. Né? Pirajuí já é a bacia 14. Já é a bacia 14. Né? Mas de qualquer forma, nós estamos discutindo assim, a bacia se unir nas próximas eleições em cima de um nome a deputado, quer seja federal, quer seja estadual, para fazer com que possamos eleger um deputado aqui, como aconteceu com o Toffoli em Jaú. Né? O Toffoli naquela eleição ele foi eleito com 43 mil votos deputado federal por Jaú. Né? Ajudou bastante a cidade, mas infelizmente ele não conseguiu se manter, né, nessa linha. Mas nós temos o apoio da executiva estadual, né? E mesmo do Pederneiras, vocês tiveram prefeito, né? Na verdade, o prefeito era do PSB, né? Estava lá. Mas foi a Ivana, né? A Ivana teve 2 mandatos, né? A Ivana, por exemplo, não está querendo sair candidata, mas já falou que se eu sair candidata, ela vai estar lá, né? Em pé e a ordem lá para poder ajudar a gente nessa empreitada, né? E é exemplo de Itapuí também, Macatuba, todas essas cidades. Vocês têm algum prefeito, né, dentro dessa bacia? Não, no momento não. Não tem No momento não tem nenhum prefeito. Tem alguns vice-prefeitos um pouquinho mais distantes. E você tem pretensão de ser candidato a deputado? O partido, né? O partido está colocando isso como uma questão quase que obrigatória, a nossa saída como candidato a deputado, né? É claro que nós queremos fazer com que isso
seja uma coisa viável, né? Não adianta você também ir lá e ficar rachando a cidade em 20 candidatos a deputado aqui, que isso não vai levar a nada, né? Claro. Agora, se a região toda se unir em cima de um nome, né, ou até 2 nomes, a gente tem condição aí de pegar os votos um pouco aqui da cidade, junto com as outras cidades da região, e fazer com que a nossa eleição seja uma coisa mais viável, né? Isso vai ser possível. Eu acho que a próxima eleição vai ser uma eleição bastante sui generis, né? Eu acredito que as legendas... Não dá nem para prever o que vai acontecer. Mas como o Roque falou, as legendas que estão longe dessas corrupções todas, né? O PSOL é uma, o PV é outra, né? Então essas legendas vão fazer com que o voto de legenda vai ocorrer, viu, Roque? Tenho certeza que isso vai fazer um diferencial muito grande nas próximas eleições. Pode ser. Eu não acredito em voto de legenda nessa eleição. Eu acho que o povo... ou ele vai votar mesmo, eu acho que a preferência será por candidatos. Candidato que tenha imagem corruptível, que está num partido de pouca escândalo, e acho que vai ser escolhido por aí. Mas eu acho que posso estar errado, vamos ver depois. Não resta dúvida. Eu acho que o voto de legenda vai cair ainda mais ainda. Não, a imagem do candidato ela é importante. Mas se ele tiver associado com legendas que estão dando todo esse ar de corrupção, eu duvido que ele consiga, só com a imagem dele, né, mudar a opinião das pessoas. Roque, e o PSOL na região? O PSOL na região ele vem crescendo em cidades como Pederneiras, Lençóis, Barra Bonita. Então ele vem, com as dificuldades normais, ele vem se constituindo nessas cidades, né? O partido ainda, nós estamos passando por um aprendizado dentro do PSOL, né? Que tem uma maneira diferente de se organizar como outros partidos. Ainda não foi feito esse processo de discussão eleitoral dentro do PSOL. Nós vamos realizar um congresso agora no final do ano, né? Agora é óbvio que qualquer partido vai participar do processo eleitoral, participa de processos eleitorais, né? Eu particularmente acredito que nós vamos ter um dos piores momentos, né, para se disputar a eleição em 2018, porque eleição, ela não está colocada na ordem do dia. Para a grande maioria da população, que está colocado na ordem do dia é o que fazer para sobreviver dentro dessa crise, que é uma crise brutal, né? Crise que eu acho que eu, na minha idade, nunca vi uma crise como essa. Essa é uma crise estrutural que vai demorar muito tempo para ser resolvida. Vão roubar no inferno. Então não dá para pensar um processo eleitoral como se pensava antes, mas o PSOL vem crescendo, né? Como eu acho que outras... vai ser muito difícil, Duda, porque, na verdade, a eleição vai ser um pouco fulanizada também, né? Eu não acho isso bom, né? Porque eu acho que o indivíduo, ele conta pouco na história, principalmente na história política, né? Mas nós vamos ter uma série de fatores que não dá para fazer nenhum prognóstico sobre o processo eleitoral em 2018, né? Obviamente os partidos vão se preparar para isso. Não dá para fazer prognóstico. Mas a análise de conjuntura no Brasil e no mundo está assim, se avalia uma coisa 8 horas da manhã, meio-dia, já é outra situação. A cada situação, a cada fato que vai ocorrendo, as coisas mudam muito, né? Agora, o que a gente pode dizer, e qualquer um, honestamente, que analisa a situação política no país, é que a grande maioria da população está rigorosamente afastada desse processo de discussão política, né? A notícia do dia, os bandidos de amanhã não são os de hoje. Amanhã tem bandido novo no mercado, entendeu? A gente liga a grande mídia para descobrir quem são os bandidos do dia, né? Vai tomar banho, olha, em tudo quanto é lugar, é nos municípios, é nos estados, em empresas estatais, empresas de ônibus. O povo está enojado. Por isso que eu acho que a figura íntegra, o partido não fala por si só, não, porque, de um modo geral, o povo está preocupado com escândalos financeiros, escândalos ideológicos, coisa do tipo bilhões para a Venezuela, bilhões para Nicarágua, tudo isso por ideologia, não foi por roubo. Acho que o povo não aguenta mais isso. Tá bom. Está vindo um monte de perguntas aqui. Posso entrar nas perguntas já? Porque acho que vocês já deram uma visão da região, né? Claro, à medida do possível, vocês vão puxando a região. Eu queria só completar isso que o Roque falou agora há pouquinho, da importância do partido, né? As últimas 2 reuniões que eu comandei no partido, achei muito interessante, né? Por exemplo, o Ivo Leite, que foi candidato a vereador, cobrou isso, né? O Ivo disse o seguinte,
Por que nós temos que esperar a eleição para ficar discutindo as coisas? O distrito industrial está lá, ó, abandonado, não sei o quê, papai. Por que nós não tomamos a bandeira e começamos a discutir o distrito industrial? Eu vou ficar desempregado daqui a um mês porque a minha empresa está fechando aqui na cidade e está vindo para Campinas. E por quê? Porque não tem estrutura, não tem isso, tem aquilo. Então, você veja, o partido tem condição sim de se organizar e fazer uma discussão política em cima de propostas, né? E a gente abrir essa discussão, acho que isso que é importante. Foi bom você falar, o fator de serviços que vinha nos últimos 5, 6 meses, aumentando mês a mês o número de vagas, em julho caiu. Serviços vinha puxando a lista, caiu. Se não modificar a contribuição social em cima de folha de pagamento, esquece, serviços daqui para frente vai dar marcha ré direto. Vamos lá, primeira pergunta, quem faz? O Rock é o cara. Quem falou? Bianca Moraes que falou. Boa tarde, Duda. Fiz questão de ligar na TV Prevê hoje. Está aí 2 tipos de vereadores. Aquele que está sempre ao lado do povo, o Rock. Esse é o cara. E o que passou 4 anos, agora vem a comparação, sem fazer nada e se acha bom para ser prefeito. Precisamos ficar de olho no ano que vem. Beijos, Bianca Moraes. Bom, só deu o recado, não perguntou nada, né? Com certeza o Rock fala obrigado. Com certeza ela é a leitora do PSOL, não é essa dúvida, né? Claro. É que aqui eu realmente, vocês que frequentam a TV Prevê há tanto tempo, tem gente que acha que eu manipulo as perguntas. Não de jeito nenhum. Mas a TV Prevê, ela tem as suas posições ideológicas, filosóficas, sociais. Só quando eu trago a pessoa que ela fala o que ela quer e responde. Eu já apanhei bastante aqui, gente. Já apanhou bastante. Mas quer ver Rock e Duda? Também já recebeu muito elogio aqui também, né, Rock? Bianca, do mesmo jeito, posso responder para ela? Claro. Ela me citou. Do mesmo jeito que você teve capacidade de ligar o botão e o controle remoto para assistir a TV Prevê, faça a mesma coisa no site, né, da Câmara Municipal. Você vai lá encontrar os projetos que nós fizemos nos últimos 4 anos, né, que você deveria fazer a cobrança agora em cima do prefeito municipal, principalmente naquele projeto, lembra aquele projeto, Rock, da ambliopia, que os vereadores todos votaram favorável, né, foi unanimidade? Até hoje o projeto não foi implantado para fazer os exames escolares nas crianças. Eu estou citando um. Pacientes diabéticos que deveriam ter preferência nos postos de saúde, até hoje não foi implantado. Então, isso sim que você tem que pegar e puxar essa discussão e fazer a cobrança daquilo que nós já fizemos. Um minutinho pro Rock agradecer a Bianca, e ela colocou que você é o cara, pô. Não, eu queria agradecer. Cuidado que o presidente dos Estados Unidos, o Obama, falou isso do Lula, e o Lula virou o maior ladrão dessa república, né? Eu acho assim, Duda, que eu agradecer a Bianca pelo incentivo. A gente ouve muitas críticas, né, quando exerce uma atividade pública ou faz política, né? Mas aí nós temos que agradecer, e eu tenho uma opinião que quando o Obama disse que o Lula era o cara, foi dentro de umas circunstâncias, né? E acho que, e tenho a convicção que o Lula pode ter cometido muitos erros de natureza política. Acho que o maior erro que o Lula cometeu foi ter feito aliança para governar com ladrões conhecidos, como era o PMDB e como eram outros partidos, né? Agora... Ele é o chefe da quadrilha. Não, eu não acredito que seja isso. Não acredito que o Lula pode ter cometido erros políticos, mas ter chefiado uma quadrilha que roubou, não. Porque a quadrilha nós temos várias no Brasil. E dá para citar o... Agora, precisa apresentar... Não escapa ninguém, os partidos estão tudo unidos. Precisa apresentar fatos, né? O problema é que não se apresentam fatos, né? Se apresentam ilações. Está condenado a 9 anos. Sim, foi condenado hoje em primeiro. Mas você acha normal um cara ganhar R$200 mil para fazer uma palestra? Mas não é... Não acho normal, como o Fernando Henrique Cardoso ganhou, como outros ganharam. Não tem uma gravação de nenhuma palestra. Tem gravação, já mostrou. Já mostrou gravação. Um exemplo, eu sempre fui um crítico do Lula, Duda, sob o ponto de vista político. Né? Agora, não vou me associar a essa campanha, que é uma campanha difamatória, que pegou o PT e poderia ter pego outro partido de esquerda. Porque, na verdade, essa difamação generalizada que se faz da atividade política, todos nós vamos pagar a conta. Claro que vamos. Todos nós vamos pagar. Então, nós precisamos saber fazer... E eu sempre digo assim, se individualmente alguém cometeu um ato indecente e tem provas rigorosamente que comprovem isso, que pague a sua conta.
Porque trabalhar de maneira genérica é muito complicado, né? Porque todos nós que exercemos mandato, você já passou por isso, a gente teve na Câmara, nós somos ladrões. É complicado. Ah, não. Eu vou dar um exemplo de você, principalmente, Roque. Eu tenho sempre posições ideológicas contrárias às suas, mas sempre fiz questão de dizer que se tem um cara que eu assino embaixo em termos de caráter, é você. Não, sim, tem outras pessoas que às vezes isso no ar. a gente até discorda politicamente, Entendeu? mas não tem nenhuma restrição do seu ponto de vista de Mas caráter. a gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa, que nem a Bianca está falando aí. Claro. Entendeu? Ela tem uma informação só de um lado dela. Então ela não consegue avaliar o mandato do vereador. Ela tem as informações todas lá no site, mas não foi buscar. Então ela faz uma avaliação apenas do ponto de vista Mas é normal a gente receber essas críticas, viu, Raul? A gente tem que, para receber o elogio e a crítica, a gente tem que ser muito generoso. Sim. Claro. E procurar dialogar com as pessoas, né? Informando, né? Mostrando, informando. Tem que mostrar para elas. Ó, o Abner Isidoro, ele pergunta para o Raul, mas eu dou 1 minuto para cada um responder. Ele quer saber que tipo de revitalização pode se fazer no centro de Bauru. Ele pergunta para você, Raul. Eu queria ouvir a opinião do Roque também, estou curioso nisso. Bom, o centro da cidade, principalmente as quadras 1, 2 e 3 ali da Batista de Carvalho, né? Elas estão praticamente caçando as moscas. Muitas lojas fechadas. Alguns projetos já foram apresentados, inclusive unindo a antiga estação, né? Que passou até pela Câmara e a Prefeitura comprou a estação. A estação ficaria integrada dentro de um projeto, onde aquela região ali, um grande centro cultural, um mercadão municipal ali do lado, ia fazer com que o centro começasse a ser revitalizado do começo para diante, até na Praça Rui Barbosa. Agora, é importante que ali as lixeiras estejam assim próximas para que você não jogue o lixo na rua. Você tem que andar um tempo muito grande para você poder arrumar um lugar para jogar um papel, qualquer coisa desse sentido. Não tem banheiro. Né? Você vai no centro, você não tem banheiro para poder entrar. No país inteiro é uma vergonha isso, é uma vergonha. Então, mas banheiro é um negócio importante. Pelo amor de Poxa Deus. Vida. Quando você pergunta isso para prefeitos aqui, já vários prefeitos, fala, Duda, eu enchi a cidade de lixeira, dali um mês estava tudo quebrada. Isso eu já ouvi de prefeitos anteriores, ouvi do próprio Rodrigo, logo que entrou na primeira gestão. E é uma verdade. O Brasil está colhendo essa crise desgraçada porque nós, como civilização, deixamos muito a desejar. Sim. Agora, não tem lixeira, né? Não precisa não falar em Estados Unidos e Europa, não. Você vai na Argentina, aonde você olha tem lixeira, pô. Aonde você olha tem lixeira. Aí você, por que vai para jogar no chão? Está ali pertinho. Facilita muito a vida de todo mundo. Aqui né? você tem que andar 10 quarteirão para achar uma lixeira. Seria uma outra coisa que é muito importante, que nós falamos isso na campanha e defendemos isso como projeto de governo nosso, é em relação a ter uma creche para as comerciárias no centro da cidade. Você vem trabalhar, você tem que deixar o seu filho, às vezes, distante, né? Nos bairros. Uma sugestão é criar lixeira de chumbo. Aí ninguém pega. Ninguém pega. Mas tinha aí, ó, essas três, a revitalização partindo lá do Mercadão Municipal, o grande centro cultural ali na Praça Machado de Melo, né, junto com a estação do trem que passou a ser do município, né? Você ter condição de ter os banheiros ali todo, uma creche para as comerciárias. Isso iria dar um diferencial muito grande já para o centro da cidade. Eu volto a frisar, Brasil, Paraguai e Bolívia tem que dar a mão e sair pelo mundo, mostrando quem são os mais porcos do mundo. São esses 3 países. Na verdade, o centro de Bauru, ele passa por um problema, Duda, que a maioria das cidades enfrenta. Os centros históricos, eles foram abandonados. Primeira medida para poder começar um processo de revitalização do centro é transformar o centro, trazer pessoas para morarem no centro de novo. Aí é política de governo, é uma política de governo. A segunda questão que foi importante você colocar, Rui, me dá a chance, inclusive, de restabelecer a verdade aqui, porque o presidente da Câmara esteve aqui segunda-feira e falou uma inverdade sobre o prédio da estação. Não havia a mínima possibilidade daquele prédio ser doado de graça para a prefeitura. Por quê? Porque aquele prédio estava penhorado para pagar uma ação judicial. Não para o sindicato, para 4.200 ferroviários, sendo desses 4.200, quase 3.800 são de Bauru. Quando a Câmara discutiu aquele assunto, foi liberado 3.500.000 para se fazer a reforma que estava estimada em 4.700.000.
Isso na gestão do pastor Luiz. Depois o Sakai assumiu. Quando o Sakai assume, começa uma discussão na cidade para se construir uma nova Câmara Municipal com valor estimado em 7 milhões. E todos nós sabemos como é que isso termina. A obra pública começa com 7 e termina em 14,21. Que tristeza. Então, um exemplo. Junto com o terreno ao lado, foi desenvolvido um projeto para se construir aquelas torres residenciais. Por conta de uma intervenção aqui do Codefat, a empresa, que não vai ficar empatando o capital, deixou de fazer. Então nós vamos ter que buscar uma alternativa, como outros locais buscaram, de dar vida para aquela estação, que ela é um ativo importante para a cidade, né? Recuperar aquela estação, porque existe, mesmo não tendo muito recurso, mas ainda existe recurso disponível no governo federal para se reformular aquilo. Partindo dessa situação, recuperar todo o centro. Principalmente a área cultural. Sim, área cultural, área de eventos, né? São Paulo é um exemplo disso. Ó, 2 minutos para cada um agora, porque essa daqui é duro responder. O Luiz Carlos dos Altos da cidade, ele pede uma avaliação dos dois sobre a administração do Gazeta. E pede que, de preferência, ele gostariam que vocês dessem uma nota de 0 a 10. Quer começar essa? Posso começar? Essa é outra? Bom, eu tenho uma avaliação que a administração está muito vinculada à forma como campanha é realizada, como a campanha é realizada. Lamentavelmente, o prefeito Gazeta estabeleceu uma lógica, uma tática para atingir o seu objetivo de ser eleito, que foi de fazer grandes promessas sem levar em conta as dificuldades financeiras do município e as dificuldades financeiras que o próprio país atravessa numa crise que é estrutural. Portanto, o prefeito ele não consegue responder àquilo que ele prometeu. Na minha opinião, ele está desfocado, tem adotado algumas medidas que são medidas que não têm tido nenhum impacto positivo para a cidade. Eu gostaria que ele pudesse ter realizado todas as promessas que ele fez. Aí nós teríamos uma cidade um pouco melhor. Eu acho que urgentemente ele precisa recompor a sua estrutura de governo, rediscutir e debater mais abertamente com a cidade, né, para que a gente possa encontrar o caminho. Ele está pululando em muitos setores, sem ter um foco, né? E o foco é como que vou administrar num momento recessivo e de crise. Que prioridade eu vou elencar? Não dá dúvida. Para nenhuma pessoa que tem... A dificuldade vai piorar ainda. Sim, não, vai por isso piorar. que eu estou dizendo, não dá para nenhuma pessoa que tem um mínimo de inteligência dizer que vai administrar uma cidade contando com emenda parlamentar. Eu fui vereador 8 anos. A maioria das emendas parlamentares não passam de 300 mil reais. E quando uma emenda parlamentar passa de 1 milhão, essas emendas, como diz o Raul Ponte, essas emendas parlamentares pavimentam o caminho da corrupção, porque o dinheiro já sai carimbado, já sai o BDI do deputado que arrumou, o BDI do vereador que está discutindo, e já sai a empreiteira que vai fazer a obra. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Então eu torço para que esse governo possa pelo menos achar um rumo que mantenha a cidade, a cidade não seja mais vulnerável como pode ocorrer. Mas eu acredito que o Gazeta vai ter que achar muito rapidamente aí uma maneira de agir, porque não dá para administrar cidades olhando só para o lado da cidade. O Roque está falando. E o dinheiro ainda vai ser mais curto do que está sendo agora. Raul, 2 minutos. Eu queria aproveitar então nessa linha do Roque, né? Por exemplo, enquanto eu estava vereador, não sei se o Roque lembra, eu mostrei a comendador da Silva Marta aqui quando fizeram o plantio das árvores. Perceba, quando você descer aqui, se tem quantas árvores estão plantadas no centro da pista ali. Morreu tudo. Então, olha o dinheiro que foi despendido para fazer essas mudas, para plantar as mudas, e ninguém cuidou delas. Isso está a nível geral. Você começa a fazer as ações e as ações não têm começo, meio e fim e o cuidado necessário. Participei de um plantio de árvore lá na estação de captação de água, que era importantíssima a estação. Filmei lá junto com os escoteiros mirins, foi a coisa mais bonita. Um ano depois, eu resolvi voltar lá para ver como é que estava o cuidado das árvores. Não tinha mais nada. Tinha mais, ou seja, aquele plantio de árvores para o jornal ver, só para sair na foto, né? Estou citando um exemplo. Uma coisa que é importante, a parte financeira do município. Assumir o hospital de base, eu sempre defendi isso, acho que é importante assumir o hospital de base, mas abrir mão de recursos financeiros para tocar o hospital de base, eu acho uma loucura. 24 milhões por ano. Uma loucura. Mas eu acho que tinha que fazer o seguinte, ó, governador, eu vou até assumir aqui, mas eu vou pôr mais 2 milhões, como eu estou prometendo que eu vou colocar mais 2 milhões,
mas eu vou perder 2. Isso significa eu puxar para a responsabilidade das faltas de leitos todos para o município, em cima da cabeça da prefeitura e sem recursos para a gente poder aplicar lá na frente. Isso não pode. Né? Tinha que ser o contrário. Ó. Vamos pegar o base sim, nós vamos construir mais 100 leitos aqui, como eu sempre defendi isso, para que as pessoas não fiquem mais esperando, né, para serem internadas nos corredores do pronto-socorro. Para isso tem que ter dinheiro e não abrir mão de recursos. E achar que esse dinheiro vai sair da Uninove, isso é uma besteira. Não, é uma coisa complicada, né? Complicado. A estação de tratamento de esgoto. Olha que novela. Eu entrei de vereador, era para inaugurar 1 ano e meio depois, eu terminei o mandato de vereador, não foi inaugurado, né? O Roque percebeu quantas coisas aconteceram lá. 7 milhões de reais para uma empresa tomar conta daquilo, porque nós não tínhamos gente capacitada na prefeitura para poder gerenciar. 7 milhões, Duda. Isso daria para contratar 32 engenheiros com salário de R$10 mil, mais 10 mil de encargos. Um especializado em cada parafuso, em cada ferro daquela estação, e ficaria 10 anos à disposição do município. Quer dizer, pagamos e a estação está lá com dúvida se vai para frente ou não vai para frente. Sobre esse ponto de vista, Duda, só no permite, porque é muito difícil você discutir uma cidade assim. Então. Claro. Vamos pegar um exemplo das unidades de saúde. Inaugurou a da Bernardino, que era para ser a unidade de saúde da família, passou agora a ser uma unidade, ficou 2 anos fechada, unidade básica de saúde. Nós temos a unidade lá do Chapadão. É isso que eu queria dizer sobre o ponto de vista de emendas parlamentares. Veio a emenda parlamentar e foi exigido que se fizesse aquilo lá. Não tinha um planejamento, se precisava, então foi feito. Agora, como aquilo foi depredado, não pode o município investir dinheiro ali para reformar e transformar aquilo numa unidade básica de saúde. Então, qual é a saída que estão achando? O Fogolin diz que a saída é transformar a unidade básica de saúde numa farmácia. Porque se transformar numa farmácia, pode botar dinheiro do município para reformar aquilo. Está falando do Chapadão, né? Do Chapadão. Deveria ter cuidado daquilo, não ter deixado de depredar, né? E por fim, em questão do lixo no centro. Desde o meu primeiro mandato de vereador, nós apresentamos projeto para colocar aqueles containers removíveis. Porque um grande problema do calçadão é o lixo não residencial, o lixo mais comercial e industrial. Você sabe que foi agora, em 2015, foi comprado os containers, mas compraram errado. Não deu para colocar ali. Foi com o Nico da Endurbe. Nós discutimos tudo isso, mas o maior problema do lixo no calçadão, aquelas lixeirinhas, é mais coisa manual, mas o grande problema do lixo é o depósito de lixo que fica depois das 18 horas. Então. Qualquer cidadão que passar ali vê que aquilo virou um inferno, uma nojeira, uma fedentina, que não tem como as pessoas ficarem. Agora, precisa limpar aquela região. É uma questão até de saúde pública. Sim, a região de maior consumo na cidade é ali. Consumo popular é óbvio, mas uma região de grande consumo que as pessoas procuram. Né? Agora, não toma iniciativa, né? É tudo difícil. Ó, o Luiz Carlos da Bela Vista, do modo geral, os dois já falaram, mas ele complementa. Ele quer saber se vocês vão ser candidato a deputado. E ele pergunta, será que nós vamos ter outra vez aquele enxame de candidato em Bauru que vai fazer com que não eleja ninguém? É o que nós falamos. 40 segundos para cada um. Por isso que é importante, Duda, o partido na região se organizar nesse entorno, porque os partidos todos vão ter a sua representação e vão querer participar do pleito. E isso pode, às vezes, inviabilizar, sim, essa divisão de votos, se você conseguir eleger, com os votos só da cidade, eleger um candidato aqui da cidade de Bauru. Né, Roque? Na verdade, no PSOL nós estamos fazendo essa discussão também. Normalmente a gente faz atividade política, participa do processo eleitoral, mas ainda nós não discutimos isso tanto aqui na cidade quanto fora da cidade. Né? Mas é aquela velha história, se a gente tiver que ser candidato para ajudar nesse processo de construção política, nós vamos discutir isso de maneira muito tranquila. Não resta dúvida, Luiz Carlos, se tivéssemos, como no passado, 4 candidatos na cidade, 5, 6 candidatos na cidade, você elegeria os 4. Né? Seria voto suficiente aqui no quociente eleitoral de Bauru e região para eleger os 4. Claro. Eu duro aos paraquedistas, eu nunca esqueço. Embora eu não sou hoje eu até admiro o Tiririca, é um dos raros que está envolvido em corrupção, né? O Tiririca, quando ganhou para deputado a primeira vez, ele teve 5 mil votos em Bauru, Roque. E eu vi uma entrevista, ele falou que não sabia onde era Bauru. Sim. Você lembra disso ainda? Ele é uma personalidade, né? Eu não sabia onde era Bauru. 5 mil pessoas inocentes votaram no Tiririca. Não estou dizendo que votaram errado, não, porque depois desse monte de ladrão que aparece lá no Congresso, parece que o Tiririca até agora
Tiririca, aquele que era jogador de bola lá, o Romário. Parece que são ainda os mais sérios que estão lá ainda, viu? Vai tomar banho, viu? Ó, a Ludmara, ela está dizendo, estou cansada de ver só na hora que aparece. Eles são meus convidados hoje, viu, Ludmara? Não foram eles que estão aparecendo aqui. Ela está dizendo que você não vai no bairro dela e o Roque aparece. Qual que é o bairro dela? No meu bairro, Ludmara. Ela não fala qual é o bairro. Está dizendo que você aparece só na hora da política e o Roque vai no bairro dela. Você conhece a Ludmara ou não? Não, Duda, não. Então eu não sei qual é o bairro dela. 13 de setembro, jornalismo. Ela não fala qual é o bairro dela. Viu? Ela Não falou? No Roque ela confia. É claro, então tá ótimo. Que bom, mano. Então eu acertei 50% para você, né, Ludmara? Uma eleitora sua, Roque, com certeza. O Marivaldo. Boa tarde, professor e entrevistados. Marivaldo é o homem do drone. Marivaldo do drone. Marivaldo do drone. Vereadores, como vocês enxergam a disposição da prefeitura? Isso eu tenho que fazer um programa inteiro para fazer. Mas Marivaldo perguntou, eu vou ler. De acolher moradias de pessoas de outras cidades. Haja visto o quadro econômico que se encontra em Bauru. É a disposição do prefeito de dar moradia para 500 pessoas. Eu volto a frisar. Em primeiro lugar, eu vou dar minha opinião, até o Roque é especialista nisso. Vai acabar a entrevista aqui. Porque eu acho que não vai sair nada, não vai conseguir. Ele faz isso também se aparecer alguém para construir, para entregar a casa para os moradores. Nessa crise, Gazeta, você não vai achar ninguém para construir isso. Ela quer saber, o que vocês acham disso? 2 minutos para cada um, para não acabar a entrevista. Duda, vamos primeiro restabelecer a verdade. Tá. Eu, aqui em Bauru, existem 7 acampamentos que estão sendo trabalhados pelo MLST, Movimento Social de Luta dos Trabalhadores. Existem outras ocupações que são de outros movimentos. Amanhã vai haver uma desocupação a partir das 7 horas da manhã, lá perto da Fazenda do Mondelli, da antiga Fazenda do Mondelli. E o Ministério Público, inclusive o Tribunal, tem dito o seguinte, você desocupa e leva para onde? Tem uma obrigação a fazer isso. Se vender uma ideia na cidade que as pessoas são de fora, eu conheço todos esses assentamentos. A maioria esmagadora... Mas independente disso, Sim, Roque, você está pegando o problema de Bauru. Isso acontece em tudo quanto é cidade de mais de 100 mil habitantes. Então é problema do governo federal. Sim, é um problema. Cara, como é que nessa crise o prefeito vai entrar nisso aí, Roque? Mas é um problema. Mas é isso que o telespectador quer saber. Quero responder, mas antes a gente tem que vencer alguma dificuldade. Porque a maioria das pessoas são de Bauru. São pessoas que trabalham em loja, trabalham em comércio, tem policiais militares e servidor público. Isso revela um problema que nós temos na cidade. Uma cidade que cresceu de maneira desorganizada, a renda é baixa, segundo a SEBS. São 110 mil pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e com aluguéis caros. Como que nós resolvemos isso? O Gazeta apresentou uma proposta para o movimento de construir 2.500 casas e 500 casas seriam destinadas a quem tivesse naquela faixa de vulnerabilidade. Aí se começou a discutir que era tudo casa carimbada. Não. Segundo o que a gente discutiu e ele nos informou, essas casas, depois de pronta, teriam que seguir o critério estabelecido, né? Os critérios que são estabelecidos. Não há casa definida para ninguém. Sim, a pessoa está naquele assentamento ali, ela vai ganhar a casa. Longe disso. Agora, eu acho também um tanto quanto difícil realizar esse projeto. Com 27 mil pessoas na cidade necessitando de moradia, como é que vai mexer com esse critério? O critério é o critério estabelecido pelo Minha Casa Minha Vida. Tomara a Deus que ele consiga. Você imaginou 27 mil. Já resolve o problema de 500 pessoas. Mas esse problema está em Lins, Bauru, está em Jaú, está em Araçatuba. Araçatuba. O que é isso? Não é função de prefeito. Administra a cidade. Se não tem grana, você está preocupado com moradia. Cobra do governo federal, cobra desses deputados ladrão. Governo federal e estadual também. Claro, estadual também, claro. Mas, Duda... Né? Governo federal e estadual. Tem que ver mesmo. Agora... Não tem moradia, tem que ser uma preocupação dos políticos, sim. Mas do prefeito? Mas o prefeito, banho. acho que ele pode agir no seguinte sentido. Ajudar.
ajudar. Por exemplo, Claro. você pega os projetos de lei, por exemplo, de programas do governo estadual, esses projetos de construção de casas, eu fui em alguns CDHU. aqui. O CDHU, por exemplo, sabe qual é a prestação da casinha feita pelo CDHU, com energia solar e tudo? 51 metros quadrados. R$135. Será que as pessoas não conseguem pagar R$135? Será que não consegue? Não, mas aí entra no critério da vulnerabilidade, é outra até coisa. Quem pode não paga. Mas aqueles 135, se o governo municipal fizesse, enquanto ele prefeito fizer abrir o caminho para fazer essa discussão, arrumar a área para fazer as construções, o CDHU vem, faz as casas e as pessoas vão pagar a sua prestação. Né? Fazer a coisa andar, circular. Né? Agora, querer fazer as coisas totalmente gratuitas, você sabe que isso aí vai ser uma falácia, não vai funcionar. Mas não resolve nada, o país inteiro está com... Quantas moradias faltam nesse país, Roque? Você que é um líder sindical. Bauru tem 27 mil pessoas. O déficit... Bauru. Só Bauru? Só Bauru. O déficit não deve ser tudo isso. Tem. O déficit 27 mil habitacional pessoas. no Brasil é muito grande, né? Muito grande. Nós chegamos em torno de 3 a 3,5% da população, né, do número de habitantes para a questão do déficit habitacional. Você está pegando um dado aí que é 10% de Bauru. Porque nós temos um problema nessa 27 questão da habitação. 8%. Porque, na verdade, O Roque está falando em 3%. nós não tivemos no Brasil, e aqui em Bauru, nenhuma política habitacional séria. Nós tivemos construção de casas. A Coab, ela foi uma grande produtora de casas, mais fora de Bauru do que em Bauru, mas construiu muito aqui em Bauru. Né? Mas isso foi feito de maneira muito desorganizada. Agora o que nós temos é um problema sério, que é o rentismo da terra. A terra é cara em qualquer lugar, em qualquer cidade. E, infelizmente, Duda, quando a gente fala da finalidade social da propriedade, o prefeito Gazeta aplicou aí o IPTU progressivo em uma leizinha nos prédios. Agora, quando você anda ali no calçadão, na 1º de agosto, na Avenida Rodrigues Alves, o que você vê de imóveis abandonados e sendo destruídos, em várias cidades do mundo, o Estado tem intervido nessas situações, reformado esses locais e alugado mediante leasing. Agora, tem políticas que você pode fazer. Agora, a crise vai aumentar, porque quando você não tem dinheiro, Raul, como é que as pessoas vão pagar aluguéis? E as casas que o Gazeta estava propondo a fazer, era na faixa acima de 1,5 do Minha Casa Minha Vida, que dá mensalidade de 300 e poucos. E as 500 seria o valor da faixa da primeira, que seria 100 e poucos reais. Né? Agora, construir habitação no modelo que a gente tem visto aqui no Brasil, inclusive do Minha Casa Minha Vida, é muito complicado. Nós não conseguimos responder a isso de maneira muito imediata. Há uma notícia triste aqui agora. E era meu amigo do coração, embora fazia alguns anos que eu não via ele. Morre o Lelo aos 66 anos, o ex-zagueiro do Noroeste. Sabe que eu tenho uma camisa do Noroeste me dada pelo Lelo quando ele ainda jogava no Noroeste. Vê que coisa. O Lelo morreu de câncer, eu mando um beijo pro Richard, o irmão dele. Deus conforte a família, né? Particular, e que Deus conforte a família. Lelo... Você conhecia o Lelo pessoalmente? Também já conhecia. O Lelo, nos últimos anos, ele vendia produtos de informática. Lelo jogou no Esporte Clube Noroeste, conhecido nos meios futebolísticos como o Grande Loló. Então... Lembrei disso. Isso, nós moramos vizinho ali na rua 12 de outubro, perto do Cine Bela Vista, né? Então, sentimentos da família, e é um amigo que a gente perde, né? Um muito menino novo. menino. Era um craque de futebol, viu? O Richard também sumiu da minha sala. O Richard eu vi anteontem à noite atravessando a Duque de Tá Caxias. gordo, o Richard? Outra vez que eu vi, ele tá Emagreceu um gordo. pouquinho, tá mais fininho, Richard, aparece na minha sala para tomar um café. Antigamente ele ia, agora o Lelo ia bastante, porque eu comprava produtos de informática do Lelo, naquela época, quando estava começando essas coisas, né? O Euclides do centro da cidade. Por que temos tantos partidos e muitos com os mesmos políticos prometendo o mesmo que já prometeram e sabemos que tudo continuará do mesmo jeito? Precisamos de menos partidos, candidatos novos e honestos. Chega de guerra. Isso é idealismo, Euclides. Todos nós queremos isso. Chega Agora, de sujeira. Chega de sujeira. Daqui eu estou enxergando, hein? Chega de sujeira.
Está dado o recado do Euclides aí. A cláusula de barreira, exatamente, se passar pela aprovação dos deputados, ela vai servir exatamente para isso, porque vai participar do pleito só aqueles partidos que estiverem atingindo de 3% a 5% do quociente. Eu tenho uma posição contrária à cláusula de barreira. Eu acho que a barreira quem tem que fazer é a população. A população hoje tem... Mas é que no Brasil virou sacanagem, né, não, mas um exemplo. Subsistência de bandidos. Mas quem que alimenta a sacanagem? Vendendo legenda. Você pega o Levi Fidelis. O Levi Fidelis... Profissional ele é um profissional e vende a legenda. Nessa última eleição ele vendeu a legenda para quem? Não é só ele, não. Eu estou pegando um exemplo. Teve gente famosa, já teve nunca... Estava até bem, quase vai comprar ganhando. uma legenda que não representa nada? Não, mas vai ter isso aí. Mas era o problema. A legenda do Levi Fidelis representa muito pouco, mas eles têm o horário eleitoral, o tempo do horário eleitoral. Essa foi a discussão feita aqui em Bauru. Precisou construir aquele grande arremedo de partido em torno de algumas candidaturas por conta da questão do tempo eleitoral. Tempo de TV. Porque o tempo de TV, você vende uma ideia que depois você não pode entregar. Foi o que aconteceu na eleição. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos que mudar isso. Agora... A cláusula de barreira breca isso. Não, esse cara não vai brecar. Os Estados Unidos tem mais de 400 partidos. Só que existem regras mais claras para o processo eleitoral. Se a pessoa... Agora, o que está sendo... que a população tem que discutir é o seguinte: se vota a cláusula de barreira, mas se defende dinheiro público para financiar a campanha. Eu sou contra dar dinheiro público para financiar a campanha. Os partidos tinham que sobreviver da contribuição dos seus filiados. Claro, concordo com você. Agora a Diomara Dias. Duda, boa tarde. Querido Dr. Raul. Tá vendo? Lembro dela. Primeiro agradeço pela sua amizade. A Diomara é uma menina de ouro, né? Não é menina, né? Já é uma senhora. Desde quando era tá sua bonitona. Paciente lá no... Tá bonita. Bonitona. Lá no Centrinho, lembra? Se eu lembro. Como o senhor vê a situação de que tem vereador de Bauru apoiando candidatos de fora? É a questão partidária, né, Rosa? É a questão partidária que nós estamos discutindo aqui. Mas não resta dúvida que para Bauru seria muito importante que a gente conseguisse ter os nossos candidatos, né, formando as suas dobradas, representando os seus partidos, as suas ideologias, e que se o número fosse suficiente para que o número de votos aqui pudesse eleger os nossos candidatos. Isso seria o plano ideal. Agora, a gente também não pode dizer que alguns candidatos que vêm de fora, aí você pega, por exemplo, o Arnaldo Jardim, né, tem colocado as emendas aqui para a cidade de Bauru, está presente, você tem os candidatos do PT mesmo. Os candidatos do PT... O Izar é da região, né? Ele era de Jaú, Dois Córregos, o Izar, né? Eu me lembro do pai dele. Eu não conheço, Era de eu conheço o Izar, o pai dele eu não Dois cheguei a conhecer. O Izar é um menino inteligente também. Eu vi um projeto dele aí sobre... Mas de qualquer forma, entra na discussão que o Roque falou. É ilusão que a gente vai ter as emendas parlamentares... E o cara não vai estar... O cara não vai estar pensando... Se o cara não é de Bauru... Não vai estar às 24 horas do dia pensando em Bauru. Não vai. E as emendas vão ser eficaces. A diferença é você pegar um parlamentar aqui com 20 milhões por ano de emendas parlamentares. Posso dar uma opinião nesse fato? Nós estamos vendendo uma ideia ainda muito atrasada. O deputado federal, ele tem que discutir os grandes temas da nação. O município ele tem que ter um prefeito com um programa e uma plataforma execuível para poder administrar. Bauru, nos 8 anos que o Rodrigo foi prefeito, tinha muito recurso disponível, principalmente nos primeiros 6 anos do governo Lula. O que faltou para a cidade foi competência a buscar, para ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, para ir buscar esses recursos. Não teve, buscava recursos esparsos. O Chico Maia tentando fazer uns projetos, correndo lá, pegou. Agora, você tinha cidades que pegavam. Agora, não dá mais para pensar a cidade desfocada, né, das relações mais amplas, você entendeu? Por isso que às vezes as pessoas cobram, as pessoas falam assim, precisa ter o deputado, achando que deputado hoje pode chegar. É óbvio, você tem interferência. Claro. Mas aquela ideia que nós tínhamos atrás, quando nós tínhamos prefeitos, outros prefeitos aqui na cidade de Bauru, que ia, conversava com o presidente da República e trazia uma mala de dinheiro, isso acabou. As malas de dinheiro estão indo para prédio, para quarto de apartamento, não estão vindo para as cidades. É esse debate que a gente precisa fazer. Eu entendo a perspectiva da senhora que colocou essa questão, porque ela acha que, e acredita, como a maioria acredita, que a relação do parlamentar com o executivo é uma relação de troca, né?
Você me dá um dinheiro para minha cidade, eu te dou outra coisa lá na frente, você entendeu? E isso é que faz com que a gente tenha essa política tão ruim que a população não aceita. Mas a Dilmara tem razão, né? Sim. Você não pode negar, por exemplo, pega o Pedro Tobias, que é aqui da cidade, né? Se você somar todas as verbas que vieram pelo governo do Estado, por causa da aproximação, foi muito maior do que os outros deputados estaduais que vieram aqui, não resta dúvida. Isso iria acontecer também se nós tivéssemos outros deputados eleitos por Bauru. O tempo já até esgotou, mas o que tem de pergunta aqui? Você viu que os dois falam demais. Eu tentei até aqui 2 minutos, ninguém me obedeceu, eu fiquei destruído. Não, mas tá bem, tá bom. Entendeu, né? Agora, se eu vou fazer uma última aqui, já até paguei, é do Pedro Valentim. Ele quer saber o seguinte: vocês dois foram vereadores, teve uma comissão especial de inquérito para analisar os grandes devedores do DAI. Qual foi a conclusão da SEI sobre os grandes devedores do DAI? 1 minuto para cada um. Respondo, Pedro. E você sabe qual foi a minha posição. A SEI do DAI, ela foi abortada de maneira intencional, porque o presidente da SEI não recepcionou um documento do DAI que demonstrava quem eram os grandes devedores e por que eles deviam. Então foi feito um relatório Pinóquio. Esse relatório Pinóquio foi apresentado e foi votado na Câmara. Eu fiz um relatório apartado e apresentei esse relatório para o Ministério Público. O documento estava lá, não foi apensado. Então, se foi feito um grande acordo para que não tivesse dado em nada aquela SEI. Como, infelizmente, na maioria dos 8 anos que nós tivemos na casa, qualquer investigação era abortada quando isso feria determinados interesses. Eu não consigo entender por que tem que fazer uma SEI para os grandes devedores do DAI, né? Porque, veja, se você está devendo água, você vai lá, você corta. Cobra. Vai para a justiça, alguém vai ter que discutir isso de forma judicial. Se eu ficar um mês sem pagar o DAI, os alunos moram de sede no prevento. As pessoas falam assim... Nossa, também. A pessoa fala assim... Mora de sede no esse debate... Seus pacientes moram lá na clínica. Esse debate, o pessoal falava que a gente tinha ideia fixa com alguma coisa. Não, mas quando você cruza os grandes devedores de água, que inclusive também é a taxa de esgoto, com os grandes devedores de IPTU, você vai ver que a história sempre é a mesma. 70% que deve água é 70% que deve IPTU. Agora, quando você cobra, você tem que cobrar. É difícil explicar para a população por quê. Por que o cidadão comum... Mas água, o Raul matou a jogada, corta a água. Mas não corta. Mas a Unesp, como é que... eu ouvi dizer que a Unesp é um dos grandes devedores. A Unesp fez acordo. Mas estava errado. A Unesp fez acordo. Estava errado. O meu entendimento é errado. Ela construiu o poço. Cede para toda a população dali. Aí o pessoal começa a medir a saída da água ali dentro. Ah, claro. Poxa, você tem que fazer um acordo mesmo, tem que fazer a conta. Você mede o poço. Quando eu vi essa lista, a Unesp estava dos grandes devedores. Ela está produzindo água? Ela não é. Claro. O maior devedor de água para a cidade é o próprio município. O ADAI fornece água para vários órgãos do município que não pagam. Precisa pagar essa água. Tem uma maneira de fazer em conta e conta. E tem outros que estão discutindo. Porque, na verdade, Dudu, é o seguinte, você dá prazo. O documento do DAI foi muito importante, porque o documento dizia o seguinte: eu estou devendo água. Tem um grupo aqui em Bauru que deve água. Fazia 10 anos que eles não pagavam água, estavam devendo. Eles não tinham recebido uma notificação de cobrança. Eu falei. Bom, quando a gente apertou, aí recebeu a notificação. Aí a minha pergunta é simples: por que um grupo pode ficar 10 anos sem pagar água, não recebe notificação, e o cidadão comum, quando fica devendo a água, ele recebe a notificação e 3 meses corta a água? É porque existe influência política, claro, econômica, de pressão em cima da autarquia. Luz não tem ninguém devendo luz, porque não era aqui, era fora. Se não pagar a luz, está desligada a luz, vai dormir no escuro, a luz de vela. Mas teve alguns clubes aqui na cidade, por exemplo, ele produz a água dele, tem o seu poço, claro, e a maior parte da água ele joga no campo. Né? Tem que pagar uma taxa de esgoto. Né? Mas eles cobravam a taxa de esgoto em cima da taxa de água. Claro. Ele quase não usa nem o esgoto, ele usa pouco. Teria que ter uma outra tipo de última coisa. Mais perguntas sobre o centro da cidade. Amanhã o Ricardo Izar está aqui com a gente. Nossa, é pergunta atrás de pergunta. Bom. Aqui foi... O Roque Ferreira acabou de falar que vai se candidatar para marcar posição. Ou seja, dane-se o município. O Roque é ideológico, ele nunca negou isso. A postura do Roque, ele já foi candidato algumas vezes
unicamente para ajudar os partidos da ideologia dele. Isso nós temos que respeitar. Pior é aqueles que são candidatos, pegam dinheiro para ser candidato, né? E para fazer uma dobradinha com o federal, para ajudar o federal a sair catando voto. O Roque é socialista, é marxista, né? Ainda, daqui a pouquinho, só em Bauru, só o Roque vai ser marxista. Ele fica louco da vida quando eu falo isso. No mundo inteiro está sumindo. Mas, irmão, o Roque é um cara de convicção, de caráter. E se o dia o Roque nunca pediu, ele pediu para eu endossar um título para ele, pode acreditar que eu endosso. Um cara extremamente correto. Agora, a ideologia dele, óbvio. Pode responder você. Eu acho, Duda, que a gente não é um município que se dane. Eu fui vereador 8 anos, sei que tem pessoas que discordam das minhas posições, mas todos os colegas com o qual eu tive a oportunidade de dividir a Câmara, pode dizer a preocupação que a gente teve com o município. Eu não tenho interesse em viver da política, não vivo da política, faço política, eu acredito na política, né? Agora, também não vou ser populista de dizer, votem em mim porque eu sou de Bauru. Eu jamais votaria num candidato, por exemplo, que votou sistematicamente agora a favor das privatizações, a favor da reforma trabalhista, que vai votar contra a mudança na Previdência, eu não votaria, mesmo que ele fosse de Bauru. Porque a questão não é de Bauru, o município é feito de gente. E as pessoas têm, Raul, interesses diferentes. E a cidade inteira conhece sua postura, você nunca escondeu. Não, imagina, não vou fazer populismo para ter voto para ninguém. Que nem um exemplo, você falou que eu sou socialista. Eu estou aqui trazendo uma revista que eu sou editor. A revista chama América Socialista. Então nós estamos fazendo uma discussão aqui nessa revista de todos os problemas mundiais, problemas dos países da América Latina e do Brasil que afetam Bauru. Nós vamos fazer o lançamento. Falam da Venezuela aí? Falamos de tudo, da Venezuela, da importância de sustentar as garantias da Revolução Bolivariana, né? Eu vou ler. Mesmo tendo crítica ao Maduro, e ela tem um preço acessível, R$50 é o preço dessa revista. Então estou oferecendo aqui ao Duda, ao Raul, e convidar a população para participar desse debate, que vai ser um debate muito bom, a gente tem a oportunidade de editar essa revista. Se ele fizer R$49 eu compro, agora 50 tá caro. Não, mas é um livro essa revista. Eu tenho medo de ler isso e me converter. Eu tenho medo de ler e me converter. Raul, mais alguma coisa, querido? Eu quero agradecer mais uma vez a gente estar aqui presente, podendo discutir a cidade de Bauru. Vocês perceberam pelas perguntas aí, algumas pessoas às vezes confundem um pouco as coisas. O fato de a gente ter participado de um pleito municipal fez com que a gente discutisse, né? Você pega a candidata do PSOL, por exemplo, ela fez uma discussão sadia, nós fizemos uma discussão sadia no primeiro turno, as ideias todas foram colocadas na discussão e quem está no cargo executivo, né, Roque, está aí para poder usar as ideias e fazer aquilo que for mais viável. Aquilo que nós estivéssemos enganado, que possa ser aproveitado no município, tem que ser melhorado. A Câmara Municipal está lá exatamente para isso, né? O prefeito faz um projeto, manda para a Câmara, tem mais 17 pessoas para fazer uma discussão e fazer com que isso se torne uma realidade. Tudo para fazer com que a gente consiga viver melhor na cidade onde a gente escolheu para nascer, viver. É a nossa terra. É a nossa terra. Então, agradeço. Eu gostaria de agradecer também, da oportunidade de voltar aqui à TV Prevê. Não é porque a gente deixou o mandato que a gente deixou de fazer política, né? Eu faço política, bem dizer, 24 horas por dia, né? Em Bauru, debates, palestras, acompanhando a situação da cidade, do município, né? Acompanho isso no detalhe, né? Eu acredito que nós estamos vivendo assim um momento muito difícil da história da humanidade, uma crise de natureza econômica e política sem precedentes na história também. E nós vamos ter que ter muita sensibilidade para entender que tipo de saída nós queremos buscar para a humanidade. Eu, sinceramente, não acredito mais que as instituições que estão hoje constituídas sejam capazes de dar conta de todas essas dificuldades. E para a cidade de Bauru, nós não torcemos por quanto pior, melhor, ao contrário, tenho muitas divergências com o prefeito que foi eleito sobre vários pontos de vista, mas, na minha opinião, uma sugestão é de que o prefeito se concentrasse em determinadas prioridades, como, por exemplo, prioridades na área de saúde, né? Fazer aquilo que é possível dentro da área de saúde. Prioridade na questão da mobilidade urbana e uma prioridade também, né, na aplicação de recursos para o município. Eu acho que se pegar um foco, e o foco mais sentido hoje da população é a questão de saúde, e eu acho que se ele conseguir manter e ampliar um pouquinho essa condição, eu acho que ele já fez muito, porque também só cobrar do prefeito
grandes investimentos na área de saúde não é muito honesto. O Estado deveria fazer mais, o Estado de São Paulo contribuiu com muito pouco na área de saúde e a União deveria fazer mais, fortalecer o SUS cada vez mais, porque aí a população vai ter acesso a uma saúde preventiva, de qualidade e de tratamento. Eu acho que esse é o grande debate. Agora, a escolha do prefeito, ele foi eleito, né? A gente analisa da sugestão, mas eu gostaria de agradecer mesmo e agradecer a população que sempre é generosa com a gente. Muito bem. Raul, obrigado pela presença. Bom, Duda. Vocês fizeram um belo programa. Obrigado, Duda. Aí, uma TV educativa tem obrigação de mostrar todas as opiniões, todas as linhas, dar sua opinião, mas os ideólogos, os líderes, dão a opinião dele intocável. Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê e eu termino mandando um abraço para a família do Lélio.